2023, é muito, tá? Então, antes disso, eram 220 degraus que as pessoas precisavam enfrentar para poder chegar aos pés do Cristo. A ideia de colocar, né, uma estátua, colocar um Cristo de 38 metros, são 38 metros da base até em cima, fora a ideia da envergadura, é dada na década de 30. Lembra que eu falei que mudar de lado. Uma ideia desenvolvimentista do país, é uma necessidade mostrar o Brasil também. Então, a gente vai colocar aqui. Já existia a ideia anterior de que o Brasil, de que Deus é brasileiro. Essa brincadeira de que Deus é brasileiro acabou gerando uma ideia louca, né, de colocar um Cristo, um Jesus Cristo, em cima de um dos morros mais importantes do nosso relevo, que é o Corcovado. O Corcovado faz parte da Floresta da Tijuca e, como tal, ele já era um ponto de visitação, ele já era um ponto turístico desde o período do final do século XVII. Só para a gente entender que as pessoas já faziam trilhas na época do século XVII, e vinham para o Brasil atrás de flora, atrás de fauna peculiares e nativas. Então, essa ideia de sair registrando, no caso, pinturas, aquarelas, a gente pode recorrer, por exemplo, ao Toné, ao século XIX, para ver imagens de plantas que hoje são completamente extintas. Muitos dos trabalhos de botânica hoje recorrem às artes plásticas para poder observar plantas, espécimes que já estão praticamente extintos. Por que eu digo praticamente? Porque tem um projeto hoje do Jardim Botânico de reflorestamento da mata original. Então eles estão, é um projeto para uma década e meia, cultivando plantas nativas, que muitas das plantas que estão hoje na Mata Atlântica não são nativas. Elas foram trazidas, plantadas, se deram bem com o clima, com a terra e por ali ficaram. Tá? Então a ideia do Jardim Botânico é de reflorestar Mata Atlântica nativa, pensando que a Mata Atlântica também é um dos nossos patrimônios da Unesco. O Corcovado, né, o morro do Corcovado, ele tem 710 metros. Além de 700, então vamos pensar a dificuldade que foi carregar, né, peça a peça. A mais difícil foi a cabeça. Professora, mas a cabeça não tem uma país, eu não sei se é a França, tem uma briga séria com o Brasil porque foi eles que fizeram a cabeça. Sim, tem uma briga séria entre a França, o Brasil e os herdeiros, tá? Do arquiteto. Por quê? Porque só tem a plaquinha comemorativa, mas não há uma divulgação internacional, né, dele como grande idealizador. O dele, quem é o ele? E não leram antes de vir? Aí eu peguei um vídeo Lá em cima a gente vai ver a plaquinha. Vamos guardar a informação lá pra cima. Grandes emoções. Por isso que eu tô vendo agora. A cabeça e os braços também não foi feito fora. Então a ideia das mãos e da cabeça a ideia é dele, o projeto é dele, só que não tinha ninguém para fazer aqui. Seria de mãos abertas, mas eles fizeram de mão fechada para poder para poder conseguir fazer o cálculo e não ter ventania e ter menor probabilidade de despencar. Porque a erosão aconteceria de qualquer maneira. Tá? Gente, que está lá em cima é chuva, é sol, é vento. Então erosão, sim. Raio caindo na mão, tá? Então é muito bonito, né, fazer a foto do raio caindo na mão do Cristo, mas aquilo ali está furando a pedra. Né? Simples assim. Então ela tem esfarelado com o tempo. Foi lá para cima em 31. Né? De 1931 para 2012
vamos combinar que é guerreiro. Ele é guerreiro, ele tá lá em cima se segurando. Aí, ó, em 2007, ele passa a ser o quê? Patrimônio Não, da humanidade. 7 maravilhas do mundo? 7 maravilhas do mundo. Então, O patrimônio, ele não é considerado, o Cristo não é considerado patrimônio da humanidade. O Rio de Janeiro é patrimônio da humanidade, só pra gente entender os conceitos. O patrimônio da humanidade é a partir de julho de 2012. O Rio de Janeiro todo. O Cristo, ele foi por uma eleição indireta, né? Vocês talvez lembrem da campanha, né, das bolas, não sei o quê. Foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo contemporâneo. E aí, isso em 2007. Tá? O Rio de Janeiro, já tinha se candidatado à cidade sede e a patrimônio da humanidade em 2002. Mas com toda a campanha que foi feita no Cristo e toda a visibilidade a partir da ideia do Cristo, em 2007, se repensou fazer nova apresentação à Unesco do Rio de Janeiro, que foi feita em 2000, preparada a partir de 2009, apresentada em 2010 e resultado em 2012. Ou seja, não é um projeto rápido. Não é algo que a gente... fazer um plano diretor também envolve plano de metas. O que você vai fazer com esse tipo de título? Não pode ser só mercantilista, tem que incluir a ideia da sustentabilidade para que o público que venha, e o povo, os habitantes e os turistas possam aproveitar quantas gerações vierem a mais. Tá? Hoje nós temos os elevadores. Por que se pensou isso em 2003? Vamos lá. Em 92 teve a ECO. Década de 90 toda eu falei para vocês que começa a mudar a estrutura, começa a mudar o pensamento para inclusão, acessibilidade, sustentabilidade. Então, como pessoas mais idosas poderiam subir os 220 degraus? Como cadeirantes, como pessoas acamadas. Tá? Então, tudo isso vem nessa esteira de repensar a acessibilidade. A escada ficou mais como símbolo de pagar promessa. Porque tem que pagar promessa. Isso. Então, 220 degraus. É como ir a Penha. Né? Eu subi pagando promessa da minha tia. Não tem graça não isso. A minha tia fez a promessa para os outros pagar. Então ela fez 364 degraus. Mas vamos nós, vamos para cada dia aí. E a promessa era, sobe e reza Ave Maria, sobe e reza Ave Maria. chegou lá. Você subiu de joelho, a promessa era grande, hein? Machuca o joelho, tá? Mas eu já fiz muita promessa, mas não cumpri nenhuma. Ah, que bonito, que coisa bonita. Então, Dom Pedro II, no final do século, Dom Pedro II foi o que estabeleceu a necessidade de um trenzinho. Então, não é o nosso. Não é o nosso. O trem cabe. Porque era o único que cabia todo mundo. O outro já não tinha para todo mundo. Ficamos bestando lá na praça, deu nisso. O que acontece? Dom Pedro II, ele era trilheiro, já falei para vocês que ele gostava de conhecer o Brasil em lombo de burro, e fazia questão disso. E ele costumava fazer várias trilhas na Floresta da Tijuca. Então a chegada dele ao Corcovado, ele olhando lá de cima, ele percebe que aquilo podia ter uma maior acessibilidade. Ele não sei se ele chegou a pensar, seria leviandade minha de pensar que ele estaria já prospectando sobre turismo. Mas a ideia do viajante, do observador. Por quê? Porque ele era observador de pássaros, ele era um astrônomo, ele gostava. Então, toda a possibilidade de cientistas subirem e fazerem coleta de espécies e de poderem fazer observação do céu brasileiro,
queria facilitar esse acesso. Seguinte, Mas ele também já tinha viajado muito, né? em outros Talvez ele países, queria tipo de- mostrar a beleza que o mundo. Não Por ele há- ter viajado muito, viu beleza de Eu fora, ele queria mostrar acredito que ele a quisesse gente fazer é muito isso. rico nisso. Tá? Mas eu não posso garantir, seria leviandade, nunca vi em lugar nenhum escrito. Ele teria pensado nisso já por uma questão Por exemplo, turística. por ele ter visitado muito outros países, ele queria valorizar o dele, entendeu? Por isso essa coisa de entrar na floresta, conhecer coisas novas, cara. Sim, isso com certeza. Né? A valorização. Oi. Cabeçudo. Ele era cabeçudo. Ele era cabeçudo. Posso supor, sugerir, tá? Que ele tenha pensado, ah, não, isso aqui vai dar negócio. Mas naquele momento, a gente tem que pensar que o século XIX era um século em que os gabinetes de coleção estavam muito em voga. O que eram os gabinetes de coleção? Os antecedentes aos museus. Então as pessoas iam em expedições, em viagens, simplesmente por uma questão de coleta de dados, coleta de espécimes. Eu tenho, você não tem. É isso. Então, o cara estudava botânica porque era chique, estudava biologia porque era interessante. E fazia esse gabinete. Tinha uma sala, tinha uma parte da casa que era para visitação. Então, ia trazer ou mandar trazer espécimes de lugares tão exóticos como o Brasil, isso garantia uma visitação, uma visibilidade nas cortes europeias espetacular. Pra gente, um abacaxi é nada, né? Você vai na feira, você compra um abacaxi. Agora imagina o sujeito servir como uma sobremesa num jantar importante um abacaxi há 2 séculos. Isso era um diferencial. Oi? Até porque lá não tinha abacaxi. É isso que eu tô falando. Então, você começa a trazer... pra gente fazer uma foto.